Água fria espirrava do chuveiro quebrado, enquanto Helena esfregava as mãos machucadas de tanto limpar. Eram 4:30 da manhã e sua filha Luna ainda dormia no colchão ao lado, abraçada a um ursinho que já não tinha cor definida. Helena olhou para o papel amassado em cima da geladeira pequena, a conta de luz em atraso, a última antes do corte. Hoje tudo muda, sussurrou para si mesma, vestindo a blusa branca mais limpa que tinha. 2 horas depois, estava parada diante do portão mais imponente que já havia visto na vida. A placa dourada brilhava. Família Moreira dos Santos. Helena respirou fundo e tocou a campainha, sentindo o estômago revirar de nervosismo. Uma mulher abriu a porta, elegante como as que Helena via nas revistas da sala de espera do posto de saúde. Marlene tinha tudo que Helena não tinha. Roupas caras, unhas feitas, um ar de quem nunca havia se preocupado com conta de luz. A candidata a governanta? Perguntou Marlene, olhando Helena, dos pés à cabeça como quem avalia uma mercadoria. Esperava alguém mais apresentável. Helena engoliu o orgulho. Precisava deste emprego. Sou Helena Santos. Tenho referências. Entre. O senhor Antônio está ocupado, mas eu conduzo a entrevista. O hall de entrada roubou o fôlego de Helena. Era maior que sua casa inteira, com um lustre de cristal que valia mais que todos os seus sonhos juntos. Marlene caminhou rapidamente pelos corredores de mármore, os saltos ecoando como sentenças. O trabalho é integral. Dormirá aqui durante a semana, folga aos domingos. O senhor Antônio é muito exigente, não tolera desleixo nem aproximações inadequadas. Aproximações? Marlene parou bruscamente. Ele é viúvo, rico. Muitas mulheres tentam se aproveitar da situação, fingindo interesse pelo filho dele para... Eu só preciso trabalhar. Helena a interrompeu. O filho, Marlene continuou, ignorando-a, é um caso perdido. Pedro tem 8 anos e não fala há 3 anos. Desde que a mãe morreu, já passaram psicólogos, psiquiatras, especialistas dos Estados Unidos. Nada funcionou. Sua única obrigação em relação a ele é manter distância. Um barulho surdo veio de cima. Marlene olhou para o teto com irritação. Pedro, pare com essa agitação. Silêncio. Helena olhou para a escada e viu uma sombra pequena se mover entre as grades do corrimão. Por um segundo, captou um par de olhos escuros a observando. Quando piscou, a sombra havia sumido. Vê, Marlene, suspirou. É perturbado, fica espionando, mexendo nas coisas, mas não diz uma palavra. O senhor Antônio já desistiu. Passos firmes ecoaram no corredor. Um homem alto apareceu, vestido com um terno que custava mais que o salário anual de Helena. Antônio Moreira dos Santos tinha o rosto de quem esqueceu como sorrir há muito tempo. Esta é a candidata? Perguntou, consultando um relógio de ouro sem sequer olhar para Helena. Sim, senhor. Helena Santos. Antônio finalmente a encarou. Seus olhos eram frios como gelo, mas Helena percebeu algo mais. Uma exaustão profunda, como se ele carregasse um peso invisível. Experiência com crianças? Perguntou. Tenho uma filha de 6 anos, Helena respondeu. E ela fala? A pergunta saiu com uma amargura que pegou Helena de surpresa. Sim, senhor, fala muito. Algo passou pelo rosto de Antônio. Talvez inveja, talvez dor. Ótimo. Então, pelo menos uma criança na sua vida não é um fracasso. Helena sentiu raiva subir pela garganta, mas engoliu. Precisava do emprego. Marlene explicou as regras? Antônio continuou. Principalmente sobre Pedro? Explicou. Então sabe que ele é um caso perdido. Não quero que alimente falsas esperanças ou tente brincadeirinhas de psicóloga amadora. Já tivemos governantas que acharam que poderiam salvar meu filho. Todas falharam. Naquele momento, Helena ouviu um som quase inaudível. O rangido de uma tábua do andar de cima. Pedro estava ouvindo cada palavra. Entendo, senhor. Espero que sim.
Porque se eu perceber qualquer tentativa de manipulação emocional usando meu filho, você vai embora no mesmo dia. Antônio se virou para sair, mas parou. Ah, e Helena, aqui não somos uma família, somos empregador e funcionária. Meu filho não precisa de mais uma pessoa que vai criar vínculos e depois desaparecer da vida dele. Já teve abandono suficiente. E já que estamos falando de lugar, comenta aí qual é a sua cidade. Quero muito saber de onde essa história chega até você. Quando Antônio saiu, Helena ficou sozinha com Marlene no hall silencioso. Lá em cima, ela podia jurar que ouvia uma respiração pequena e pesada. Viu como ele é protetor? Marlene disse. Pedro já sofreu muito. O senhor Antônio não quer que sofra mais. Helena assentiu, mas no fundo do coração uma certeza crescia. Proteção não era a mesma coisa que amor. E talvez, só talvez, aquele menino silencioso não precisasse de mais proteção. Precisasse de alguém que não tivesse medo de tentar. Às 6 da tarde, com a chave do quarto de empregada na mão, Helena ligou para Dona Célia para saber de Luna. A filha estava bem, brincando no quintal. Mãe, quando você volta para casa? Logo, minha flor. Mamãe está num trabalho novo que pode mudar nossa vida. Ah, e não esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que estão vindo. No terceiro dia, Helena descobriu que Pedro tinha uma rotina. Toda manhã, às 7 em ponto. Ele descia até a cozinha, pegava uma maçã e subia correndo para o quarto. Não falava com ninguém, não cumprimentava, apenas executava o ritual como um fantasma que visitava o mundo dos vivos por alguns segundos. Helena estava preparando o café de Antônio quando Pedro apareceu. O menino parou na entrada da cozinha ao vê-la, como um animal selvagem avaliando um perigo desconhecido. Bom dia, disse Helena, continuando a mexer o açúcar no café. Pedro não respondeu, mas também não fugiu. Ficou parado, observando os movimentos dela com uma intensidade perturbadora para uma criança. Helena abriu a geladeira e tirou 2 maçãs. Lavou uma delas com cuidado. Secou e colocou no balcão, longe de onde Pedro costumava pegar a sua. Depois pegou a segunda maçã e começou a cortar em pedaços pequenos. Pedro deu um passo para dentro da cozinha. Minha filha Luna adora maçã picadinha. Helena conversou sozinha, arrumando os pedaços num pratinho colorido. Diz que fica mais gostoso assim, não sei por quê. Pedro se aproximou devagar, os olhos fixos nos pedaços de maçã. Helena continuou trabalhando, fingindo não perceber. Mas cada um tem seu jeito, né? Tem gente que gosta inteira, tem gente que gosta em pedaços. O menino esticou a mão hesitante em direção ao pratinho. Helena se afastou discretamente, indo lavar a faca na pia. Quando se virou, Pedro havia sumido, mas o pratinho estava vazio. No quarto dele, Helena podia ouvir um barulho estranho, como se alguém estivesse mastigando muito devagar, saboreando cada pedacinho. Pedro! A voz de Marlene cortou o ar como uma lâmina. O que está fazendo na cozinha? Helena fingiu estar ocupada organizando os pratos quando Marlene apareceu como uma fúria. Ele desceu de novo? Quantas vezes preciso dizer que ele tem horário para comer? O nutricionista foi claro sobre a rotina. Ele só pegou uma maçã, como sempre. Helena mentiu. Marlene a estudou com desconfiança. E você não tentou conversar com ele? Não, senhora. Ótimo. Porque qualquer desvio na rotina dele deixa o senhor Antônio furioso. Pedro já deu trabalho demais. Quando Marlene saiu, Helena subiu para limpar o andar de cima. O quarto de Pedro ficava no final do corredor, sempre com a porta fechada. Mas dessa vez estava entreaberta. Helena passou devagar e viu o menino sentado na janela, olhando para o jardim. Na mão dele estava o pratinho vazio da maçã. Pedro virou a cabeça quando percebeu Helena no corredor. Por um momento, os dois se olharam.
Então, devagar, Pedro levantou o pratinho e o mostrou para ela. Não disse nada, mas Helena entendeu. Obrigado. Ela sorriu e acenou. Pedro não sorriu de volta, mas também não escondeu o rosto. Era um progresso minúsculo, mas era progresso. À tarde, Helena estava aspirando o tapete da sala quando ouviu gritos vindos do escritório de Antônio. Não me interessa o que o psicólogo disse. 3 anos, Marlene. 3 anos tentando e nada, nada. Senhor, ele está melhor. Mas calmo. Calmo. A voz de Antônio estava carregada de amargura. Ele está morto por dentro. Meu filho morreu junto com a mãe dele e eu estou criando um fantasma. Helena desligou o aspirador, sentindo o coração disparar. Através da porta entreaberta podia ver Antônio afundado na poltrona de couro, com o rosto entre as mãos. Talvez seja a hora de considerar uma internação, sugeriu Marlene. Aquele instituto em São Paulo? Não! Antônio bateu o punho na mesa. Não vou mandar meu filho para um hospício. Não é um hospício, é um centro especializado. É a mesma coisa, é admitir que desisti dele. Helena se afastou da porta, mas não conseguiu tirar da cabeça a imagem de Antônio, um homem poderoso destruído por não conseguir alcançar o próprio filho. Naquela noite, Helena estava arrumando suas coisas no quarto de empregada, quando ouviu passos no corredor. Abriu a porta devagar e viu Pedro caminhando descalço em direção à cozinha. Esperou alguns minutos e desceu atrás dele. Pedro estava sentado no chão da cozinha, no escuro, abraçado aos joelhos. Parecia menor ainda na imensidão daquele espaço. Helena acendeu apenas a luz pequena sobre a pia e se sentou no chão, do outro lado da cozinha, longe o suficiente para não assustá-lo. Às vezes eu também gosto de ficar sozinha no escuro, disse baixinho, especialmente quando o dia foi difícil. Pedro levantou a cabeça e a olhou através da penumbra. Minha filha Luna faz isso. Quando fica triste ou com medo, ela se esconde embaixo da mesa da cozinha. Diz que lá ela se sente segura. Pedro não disse nada, mas Helena percebeu que sua respiração havia mudado. Estava menos agitada. Você sente falta da sua mãe? Helena perguntou gentilmente. Pedro fechou os olhos apertados e Helena viu uma lágrima solitária escorrer pelo rosto dele. Era a primeira emoção real que ela o via demonstrar. Eu sei como é, sussurrou Helena. Perder alguém que a gente ama é a coisa mais difícil do mundo. Pedro abriu os olhos e a encarou. Por um momento, Helena teve a impressão de que ele ia falar. Seus lábios se moveram, como se estivesse testando o som da própria voz. Mas então, footsteps ecoaram no corredor. Pedro se levantou num pulo e desapareceu pelas escadas como um fantasma. Helena ficou sozinha na cozinha escura, mas sabia que algo havia mudado. Pedro não era um caso perdido. Era apenas um menino com o coração partido que havia esquecido como confiar. Uma semana depois, Helena começou a perceber coisas que a incomodavam profundamente. Pedro comia sozinho no quarto, isolado de todos. Marlene trancava a porta do lado de fora depois das refeições, para ele não sair fuçando pela casa, como explicava. O menino tinha horários rígidos para tudo, banho, comida, até para ir ao banheiro. É pelo bem dele, Marlene repetia sempre. Crianças traumatizadas precisam de estrutura. Mas Helena via nos olhos de Pedro algo que não era disciplina, era desespero silencioso. Numa manhã de quinta-feira, Helena estava limpando o corredor quando ouviu um barulho estranho vindo do quarto de Pedro. Era um som abafado, como alguém batendo na parede. Aproximou-se da porta e ouviu Marlene falando em tom ameaçador. Para com essa agitação, seu pai já está pensando em te mandar para longe, e se continuar assim... Ele é só uma criança, Helena se ouviu dizendo, antes mesmo de perceber que havia falado. Marlene abriu a porta bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Como ousa me interromper? Desculpe, eu só...
Você não entende nada. Este menino é perigoso quando está agitado. Já machucou uma babá anterior, arranhando e mordendo. Precisa ser contido. Helena olhou por cima do ombro de Marlene e viu Pedro encolhido num canto do quarto, os braços tremendo. Seus olhos encontraram os de Helena e ela viu algo que a fez sentir náusea. Puro terror. Volte para o seu trabalho, Marlene ordenou, batendo a porta. Helena ficou no corredor, ouvindo o barulho da chave girando na fechadura. Pedro estava sendo trancado no próprio quarto como um prisioneiro. À tarde, quando Antônio chegou do trabalho, Helena reuniu coragem para se aproximar dele. Senhor Antônio, posso falar com o senhor? Ele parou de folhear a correspondência e a olhou com impaciência. O que foi? É sobre Pedro. Eu acho que... Que o quê? A voz dele ficou perigosamente baixa. Acho que ele precisa de mais liberdade. Ficar trancado no quarto não é bom para uma criança. Antônio largou as cartas na mesa de mármore com força. E você se formou em psicologia quando? Não, senhor, mas... Então não opine sobre assuntos que não entende, explodiu. Marlene cuida de Pedro há 2 anos. Ela sabe o que faz. E você está aqui há 1 semana. Helena sentiu as faces queimarem, mas insistiu. Eu só acho que se ele tivesse mais contato... Chega! Antônio bateu o punho na mesa. Não quero mais ouvir essas teorias baratas. Pedro é meu filho e eu decido o que é melhor para ele. Mas e se? E se nada? Gritou Antônio, fazendo Helena dar um passo para trás. Já tentei tudo. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, medicamentos. Nada funcionou. Nada. E não vou deixar uma faxineira arrogante me dizer como criar meu filho. O silêncio que se seguiu foi mortal. Helena sentiu lágrimas picarem os olhos, mas não deixou que caíssem. Perdão, senhor. Não foi minha intenção. Sua intenção não me interessa, Antônio disse friamente. Faça seu trabalho e mantenha suas opiniões para si, ou procure outro emprego. Helena assentiu e se afastou. Mas quando chegou ao final do corredor, ouviu Antônio chamando Marlene. Acho que a nova funcionária está se sentindo importante demais. Fique de olho nela. Sim, senhor. Eu avisei que essas mulheres humildes sempre tentam se aproximar através da criança. Exato. E não vou permitir que mais ninguém brinque com as esperanças do meu filho. Helena subiu para o 2º andar com o coração pesado. Ao passar pelo quarto de Pedro, ouviu um som baixinho, como se alguém estivesse chorando. Parou e encostou o ouvido na porta. Pedro estava soluçando. Olhou para os lados, verificando se não havia ninguém por perto e sussurrou. Pedro, você está bem? O choro parou imediatamente. Sou eu, Helena. Você pode me ouvir? Silêncio. Eu sei que você pode me ouvir. E quero que saiba uma coisa, você não está sozinho. Tem alguém aqui que se importa com você. Helena ouviu passos se aproximando da porta do outro lado. Seu pai te ama muito. Ele só está perdido, assim como você. Um barulho quase inaudível, como se Pedro tivesse encostado a mão na porta, do lado de dentro. Helena encostou a própria mão na madeira, imaginando que Pedro estava fazendo o mesmo do outro lado. Minha filha Luna sempre diz que quando a gente está triste, tem que lembrar que amanhã pode ser um dia melhor. Helena! A voz de Marlene ecoou pelo corredor como um trovão. Helena se afastou da porta rapidamente, fingindo arrumar um quadro na parede. O que está fazendo aqui? Marlene perguntou desconfiada. Limpando os quadros. Marlene olhou para a porta de Pedro, depois para Helena. O senhor Antônio me disse que você anda com ideias estranhas sobre o menino. Você só nada. Escute bem. Uma funcionária anterior tentou a mesma coisa. Fingiu se importar com Pedro, conquistou a confiança dele e depois desapareceu quando arranjou um emprego melhor. O menino ficou pior ainda. Helena sentiu o sangue gelar. O que aconteceu com ela? Foi demitida. Assim como você será se não parar com essa obsessão. Marlene se aproximou.
baixando a voz para um sussurro ameaçador. Pedro não é um brinquedo para você se sentir especial. Ele é uma criança destruída que não precisa de mais abandono. Quando Marlene se afastou, Helena ficou sozinha no corredor. Do outro lado da porta, tudo estava silencioso novamente. Pedro havia ouvido cada palavra. Naquela noite, Helena ligou para Luna e chorou ao ouvir a voz alegre da filha contando sobre o dia na escola. Como podia existir tanta diferença entre duas crianças? Luna, mesmo vivendo numa casa simples, irradiava alegria. Pedro, cercado de luxo, estava morrendo por dentro. Helena desligou o telefone sabendo que estava numa encruzilhada. Podia obedecer às ordens, fazer seu trabalho e fingir que não via o sofrimento de Pedro. Ou podia arriscar tudo para tentar salvá-lo. Olhou pela janela do quarto de empregada para o jardim imenso lá embaixo. Numa das janelas do segundo andar, viu uma sombra pequena olhando para a lua. Pedro também não conseguia dormir. O desastre aconteceu numa manhã de sexta-feira. Helena estava preparando o café quando ouviu gritos desesperados vindos do segundo andar. Largou tudo e subiu correndo, encontrando Marlene aos berros diante do quarto de Pedro. Ele... Fugiu! O maldito menino fugiu! A porta estava aberta e o quarto vazio. A janela havia sido forçada. E Helena viu que Pedro havia usado os lençóis para descer até o jardim. Como isso aconteceu? Helena perguntou, tentando entender. Você que me diga! Marlene se virou para ela com os olhos injetados de ódio. Desde que você chegou, ele está mais agitado. Coincidência? Antônio apareceu no corredor como um furacão, ainda de pijama. O que está acontecendo aqui? Pedro fugiu pela janela, Marlene explicou. Provavelmente está no jardim, mas pode ter saído para a rua. O rosto de Antônio ficou lívido. Como assim fugiu? Senhor, eu tranquei a porta como sempre, mas ele deve ter... Encontrem meu filho, agora! Helena correu para o jardim junto com Marlene e 2 seguranças. Procuraram por trás de cada árvore, cada arbusto, cada canto. Nada. O portão continuava fechado, mas Pedro havia simplesmente desaparecido. Foi Helena quem o encontrou. Estava escondido no antigo canil, nos fundos da propriedade. Um lugar que todos haviam esquecido, coberto por trepadeiras. Pedro estava encolhido num canto, tremendo de frio e medo. Pedro, Helena chamou suavemente. Venha, todos estão preocupados. O menino a olhou com olhos vermelhos de tanto chorar, mas não se moveu. Ele está aqui! Helena gritou para os outros. Em poucos minutos, o canil estava cercado. Antônio chegou correndo, o rosto uma mistura de alívio e fúria. Pedro, saia daí! Imediatamente, o menino se encolheu ainda mais, como um animal ferido. Pedro! Antônio gritou mais alto. Eu disse para sair daí! Senhor! Helena interferiu gentilmente. Ele está assustado. Se o senhor gritar... Cale a boca! Antônio explodiu. Você não tem autoridade nenhuma aqui. Antônio entrou no canil e puxou Pedro pelo braço com mais força do que deveria. O menino não resistiu, mas Helena viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Nunca mais faça isso, Antônio disse, sacudindo Pedro pelos ombros. Nunca mais! Você me ouviu? Pedro não respondeu. Apenas olhou para o pai com uma expressão que partiu o coração de Helena. Não era medo, era desistência total. De volta à casa, Marlene trancou Pedro no quarto com 2 voltas de chave. Antônio convocou uma reunião na sala. Isto foi inaceitável, disse, caminhando de um lado para o outro. Pedro nunca havia tentado fugir antes. Senhor, Marlene disse, tenho uma teoria. Desde que Helena chegou, o menino está diferente, mais agitado, mais esperançoso. Esperançoso? Antônio parou e olhou para Helena. Sim, e quando crianças traumatizadas criam expectativas e depois são frustradas, reagem de forma violenta.
Helena sentiu o chão fugir dos seus pés. Eu nunca prometi nada para Pedro, mas criou proximidade. Marlene insistiu. Conversou com ele? Não conversou? Eu apenas fui gentil. Exato! Antônio bateu o punho na mesa. E Pedro interpretou isso como algo mais. Agora ele está confuso, achando que alguém novo vai salvá-lo. Senhor, talvez se... Chega! Antônio rugiu. Não quero mais ouvir suas teorias. Você perturbou meu filho. Helena sentiu lágrimas queimarem os olhos. Eu só queria ajudar. Ajudar? Antônio riu amargamente. Você fez a mesma coisa que todas as outras. Criou falsas esperanças num menino que já sofreu abandono suficiente. Eu não o abandonaria. Todas dizem isso! Antônio gritou. E Helena viu uma dor profunda nos olhos dele. A babá anterior também dizia. Prometeu que ficaria, que cuidaria dele, que seria diferente. E quando arranjou um emprego melhor, sumiu sem avisar. Pedro chorou por semanas. Helena compreendeu. Antônio não estava protegendo Pedro apenas do mundo, estava protegendo dos próprios sentimentos. Senhor, eu não sou como as outras. Você é exatamente como as outras. Uma mulher desesperada que vê meu filho como um meio de melhorar de vida. Isso não é verdade, não é? Antônio se aproximou dela, os olhos brilhando de raiva. Então me explique por que meu filho tentou fugir pela primeira vez em 3 anos logo depois que você chegou. Helena não tinha resposta. Na verdade, ela também não entendia por que Pedro havia fugido. Marlene tem razão. Antônio continuou. Você deu esperanças a ele. E quando percebeu que não conseguiria me manipular através dele, perdeu o interesse. Pedro sentiu isso e entrou em desespero. Não foi assim. Foi exatamente assim. E agora meu filho está mais destruído do que antes. Antônio se virou para Marlene. Prepare a rescisão dela. Quero Helena fora da minha casa hoje. Helena sentiu o mundo desabar. Senhor, por favor, eu preciso deste emprego. Tenho uma filha. Deveria ter pensado nisso antes de brincar com os sentimentos do meu filho. Mas Pedro... Pedro o quê? Antônio desafiou. Você realmente acha que conseguiu alguma coisa? Ele continua sem falar. Continua sem reagir. A única diferença é que agora está mais perturbado. Helena sabia que era inútil argumentar. Juntou suas poucas coisas no quarto de empregada com as mãos tremendo. Quando estava descendo com a bagagem, ouviu um barulho no andar de cima. Pedro estava na janela do quarto, olhando para ela através das grades que Antônio havia mandado instalar. Seus olhos estavam vermelhos, e Helena viu que ele estava batendo a mão no vidro, tentando chamar a atenção dela. Helena acenou tristemente. Pedro pressionou o rosto no vidro, e pela primeira vez, Helena viu seus lábios se moverem. Estava tentando falar, mas nenhum som saía. Eu volto, Helena sussurrou, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. De alguma forma, eu volto. Na porta de saída, Marlene entregou o envelope com o dinheiro da rescisão. Espero que tenha aprendido a lição. Crianças como Pedro não podem ser salvas por qualquer um. Às vezes, a melhor ajuda é deixá-las em paz. Helena pegou o ônibus de volta para casa com o coração despedaçado. Quando Luna correu para abraçá-la, Helena chorou como não chorava há anos. Mãe, por que você está triste? Luna perguntou, acariciando o rosto de Helena. Porque eu falhei com alguém que precisava de mim. Helena respondeu, abraçando a filha mais forte. Mas no fundo do coração, Helena sabia que não havia terminado. Pedro não era um caso perdido. Era apenas um menino que havia aprendido que todas as pessoas boas em sua vida acabavam indo embora. E Helena estava determinada a provar que nem todas eram assim. 2 semanas depois da demissão, Helena estava no fundo do poço. O dinheiro da rescisão havia durado apenas alguns dias, e agora ela voltava à rotina massacrante de antes. Limpeza de escritórios de madrugada,
casas durante o dia e ainda tentava vender doces no ponto de ônibus nas horas vagas. Luna percebeu a mudança na mãe. Helena não cantava mais enquanto fazia o café da manhã. Não contava histórias antes de dormir. Estava sempre cansada, sempre preocupada, sempre distante. Mãe, você não gosta mais de mim? Luna perguntou numa noite, enquanto Helena costurava um buraco na única mochila da menina. Helena largou a agulha e puxou a filha para o colo. Claro que gosto, minha flor. Mamãe só está cansada. Por causa do menino da casa grande? Helena se surpreendeu. Como você sabe do menino? Você fala dormindo. Fica chamando Pedro, Pedro. Quem é ele? Helena sentiu os olhos marearem. Mesmo dormindo, não conseguia parar de pensar no garoto que havia deixado para trás. É um menino que precisa de ajuda, mas a mamãe não pode ajudar. Por que não? Como explicar para uma criança de 6 anos que o mundo às vezes é cruel demais para que o amor seja suficiente? Porque às vezes as pessoas importantes não deixam a gente ajudar. Luna ficou pensativa por um momento. Então você vai ajudar escondido? A inocência da filha partiu o coração de Helena. Não é tão simples assim, minha flor. Mas a pergunta de Luna ficou ecoando na cabeça de Helena. Por que não ajudar escondido? Na quarta-feira, Helena estava limpando um prédio comercial quando viu Dona Célia, a vizinha que cuidava de Luna, correndo em sua direção com o rosto transtornado. Helena, Helena, é Luna! O mundo parou. O que aconteceu? Ela desmaiou na escola. Levaram para o posto de saúde. Helena largou tudo e correu. No posto, encontrou Luna consciente, mas muito pálida, deitada numa maca. O que ela tem? Perguntou ao médico, tentando controlar o desespero. Anemia severa, desnutrição. Quando foi a última vez que ela fez uma refeição completa? Helena sentiu vergonha queimar o rosto. Nas últimas semanas, com o dinheiro curto, Luna havia comido basicamente pão e leite em pó. Eu vou cuidar disso. Ela precisa de alimentação adequada urgentemente e vitaminas. Aqui está a receita. Helena olhou os nomes dos medicamentos na receita e calculou mentalmente. Era mais dinheiro do que ela tinha. Mãe, Luna sussurrou, eu tô bem. Não precisa ficar triste. Helena segurou a mão pequena da filha e prometeu para si mesma. Faria qualquer coisa para conseguir aquele dinheiro. Naquela noite, depois de colocar Luna para dormir, Helena ligou para todas as casas onde já havia trabalhado, implorando por serviços extras. Conseguiu 3 faxinas para o fim de semana. Seria suficiente para os medicamentos. Mas enquanto trabalhava na primeira casa no sábado de manhã, não conseguia parar de pensar em Pedro. Como ele estava? Ainda tentava falar? Ainda olhava pela janela esperando que alguém voltasse? A patroa da casa, Dona Miriam, percebeu que Helena estava distraída. Você está bem, querida? Parece preocupada. Helena normalmente não falava sobre problemas pessoais no trabalho, mas algo na voz gentil de Dona Miriam a fez desabafar. É que eu trabalhei numa casa. Havia um menino. Ele não falava, estava muito triste e eu tentei ajudar, mas... O quê? Me demitiram. Disseram que eu estava interferindo onde não devia. Dona Miriam parou de dobrar as roupas e olhou Helena com atenção. Esse menino era muito rico? Sim, senhora. O pai é empresário. E você acha que estava fazendo a coisa certa? Helena hesitou. Eu acho que toda criança merece amor, independente de quanto dinheiro a família tenha. Dona Miriam sorriu tristemente. Sabe, Helena, às vezes as pessoas ricas têm os problemas mais complicados, porque elas acham que dinheiro resolve tudo, e quando não resolve, elas não sabem mais o que fazer. Mas e se o menino estiver sofrendo? E se ele precisar de alguém? Então talvez você devesse encontrar um jeito de ajudar sem que eles soubessem. Essa era a segunda vez em poucos dias que alguém sugeria a mesma coisa. No domingo, Helena estava voltando do mercado com Luna quando viu uma mulher elegante saindo de um carro importado na frente do prédio delas.
A mulher olhou ao redor com cara de nojo, claramente fora do seu ambiente. Com licença, a mulher chamou Helena. Você é Helena Santos? Sou. Quem está perguntando? Meu nome é doutora Camila. Sou psicóloga infantil. Trabalho com a família Moreira dos Santos. Helena sentiu o coração disparar. Aconteceu alguma coisa com Pedro? Posso conversar com você em particular? A doutora Camila olhou para a Luna. Helena pediu para a Luna brincar no quintal e convidou a psicóloga para entrar na casa humilde. Pedro piorou muito desde que... Você saiu. A doutora Camila foi direto ao ponto. Parou de comer direito, não sai do quarto e começou a ter pesadelos constantes. Helena sentiu uma pontada no peito. O que posso fazer? O senhor Antônio me demitiu. Eu sei. E também sei que você não fez nada errado. Na verdade, acho que você foi a única pessoa em muito tempo que realmente se conectou com Pedro. Então por que não fala isso para o pai dele? Porque Antônio Moreira é um homem orgulhoso que prefere manter o filho isolado a admitir que precisa de ajuda. Mas Helena, a doutora Camila, se inclinou para a frente. Esse menino está caminhando para um quadro de depressão severa. Se ele não receber ajuda logo, pode ser tarde demais. O que a senhora quer de mim? Quero que você volte a ter contato com Pedro, não como funcionária. Antônio nunca permitiria, mas de outra forma. Helena franziu a testa. Como? Deixe isso comigo. Só preciso saber. Você toparia arriscar para salvar esse menino? Helena olhou pela janela e viu Luna brincando com o ursinho velho. Sua própria filha estava se recuperando da anemia. Precisava da mãe presente. Precisava de estabilidade. Mas em algum lugar da cidade, um menino de 8 anos estava morrendo por dentro, e ela era talvez a única pessoa no mundo que podia salvá-lo. Sim, Helena respondeu sem hesitar. Eu topo. A doutora Camila não perdeu tempo. Na terça-feira seguinte, ligou para Helena com um plano que parecia saído de um filme. Consegui convencer Antônio a me deixar tentar uma nova abordagem terapêutica com Pedro. Vou dizer que preciso de uma assistente para recreação infantil. Você será essa assistente, mas ele vai me reconhecer. Não se você usar outro nome e uma aparência um pouco diferente. Helena, Pedro está realmente mal. Ontem ele foi hospitalizado por desidratação. Simplesmente parou de beber água. Helena sentiu o mundo girar. Meu Deus! Os médicos disseram que é um quadro de depressão profunda. Ele está desistindo, Helena. Literalmente desistindo de viver. No espelho do banheiro, Helena mal se reconheceu. A doutora Camila havia levado uma peruca loira, óculos grandes e roupas completamente diferentes do que ela costumava usar. O plano era simples. Ela seria Ana Silva, estudante de psicologia fazendo estágio. Lembra, a doutora Camila orientou enquanto se dirigiam para a mansão. Você não pode demonstrar que já conhece Pedro. Precisa agir como se fosse a primeira vez que o vê. O coração de Helena batia descontroladamente quando o portão da mansão se abriu. Fazia um mês desde que havia saído dali e parecia uma eternidade. Marlene as recebeu na porta, mais arrogante que nunca. Espero que desta vez funcione, doutora. O menino está impossível. Nem o pai consegue mais se aproximar. Onde está Pedro agora? Perguntou a doutora Camila. No quarto, trancado. Só sai para ir ao banheiro. Helena teve que se segurar para não demonstrar o choque. Pedro estava sendo mantido prisioneiro no próprio quarto. Preciso vê-lo imediatamente, disse a doutora Camila. Subiram para o segundo andar, Marlene reclamando o tempo todo. Já tentaram de tudo com esse menino. Não vai ser uma brincadeirinha que vai resolver. Quando Marlene abriu a porta do quarto, Helena teve que disfarçar um grito. Pedro estava irreconhecível. Magro demais, pálido, com olheiras profundas. Estava sentado num canto, abraçado aos joelhos, balançando para frente e para trás, como fazem crianças em estado de abandono extremo. Pedro, a doutora Camila chamou suavemente.
Trouxe uma amiga para conhecer você. Esta é Ana. Pedro levantou os olhos lentamente. Quando viu Helena, mesmo disfarçada, algo mudou em sua expressão. Não era reconhecimento imediato, mas era esperança, confusão. Helena se ajoelhou no chão, mantendo distância segura. Oi, Pedro. Você tem uns brinquedos bem legais aqui. Pedro a observou intensamente, como se tentasse decifrar um quebra-cabeças. Ana vai brincar com você algumas vezes por semana, explicou a doutora Camila. Se você quiser, claro. Pedro não respondeu, mas também não desviou o olhar de Helena. Marlene bufou impaciente. Vou deixar vocês tentarem, mas quando não der resultado, não digam que não avisei. Quando ficaram sozinhas com Pedro, a doutora Camila se afastou discretamente, fingindo organizar alguns papéis. Helena aproveitou para se aproximar um pouco mais do menino. Sabe, Pedro, disse baixinho, eu conheci uma vez um menino que também ficava triste às vezes. E sabe o que descobri? Que mesmo quando a gente se sente sozinho, sempre tem alguém pensando na gente. Pedro inclinou a cabeça, prestando atenção. Esse menino também não gostava muito de falar, mas ele era muito especial, muito corajoso. Por um momento, Helena achou que Pedro ia dizer alguma coisa. Seus lábios se moveram levemente, mas nenhum som saiu. Você gostaria de ouvir uma história sobre esse menino? Helena perguntou. Pedro assentiu quase imperceptivelmente. Helena começou a contar uma história inventada sobre um pequeno príncipe que havia perdido a voz depois que sua mãe, a rainha, tinha ido morar nas estrelas. O príncipe vivia num castelo grande e frio, onde ninguém entendia sua tristeza. Enquanto falava, Helena observou Pedro relaxar gradualmente. Ele parou de balançar e se aproximou alguns centímetros. Mas um dia, Helena continuou, uma fada disfarçada de pessoa comum apareceu no castelo. Ela não prometeu trazer a rainha de volta porque isso era impossível, mas prometeu uma coisa muito importante. Pedro a olhava fixamente. Prometeu que nunca, jamais, esqueceria do pequeno príncipe. Mesmo se tivesse que ir embora, mesmo se não pudesse estar sempre perto dele, ela sempre lembraria do quanto ele era especial. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Pedro. Helena estendeu a mão devagar. E você sabe por que ela nunca esqueceria? Pedro balançou a cabeça. Porque algumas pessoas deixam marcas no nosso coração que não saem nunca. Pedro olhou para a mão estendida de Helena. Depois, muito devagar, estendeu a própria mão e tocou os dedos dela. Foi um toque leve, rápido, mas foi contato voluntário. A primeira vez em semanas que Pedro havia tocado alguém por vontade própria. A doutora Camila se aproximou discretamente. Acho que foi suficiente por hoje. Voltaremos amanhã, está bem, Pedro? Quando estavam saindo, Helena ouviu um som muito baixo vindo do quarto. Virou-se e viu Pedro na janela, olhando para ela ir embora. No carro, a doutora Camila estava eufórica. Helena, você não tem ideia do que acabou de acontecer. Pedro não tocava em ninguém há meses, e a forma como ele reagiu à sua história. Ele me reconheceu, talvez não conscientemente, mas com certeza sentiu alguma familiaridade. Você criou uma conexão real com ele. E agora? Agora continuamos. Devagar, com paciência. Pedro está começando a confiar de novo. Mas quando chegaram ao portão, encontraram Antônio esperando no hall, com uma expressão tempestuosa. Doutora Camila, preciso falar com a senhora, a sós. Helena foi mandada para a sala de espera, onde podia ouvir a discussão através da porta. Esta nova abordagem não está funcionando, Antônio gritava. Pedro está mais agitado do que nunca. Senhor Moreira, é normal haver uma piora antes da melhora. Pedro está processando emoções que estavam represadas. Não quero desculpas, quero resultados. E se não vir resultados até a próxima semana, vou internar meu filho num hospital psiquiátrico. Helena sentiu o sangue gelar. Hospital psiquiátrico?
Pedro era apenas uma criança traumatizada, não um doente mental. Senhor, isso seria um erro grave. A decisão é minha. 1 semana, doutora. Se meu filho não melhorar, ele vai para um lugar onde profissionais reais possam cuidar dele. Quando a doutora Camila saiu do escritório, estava pálida. 1 semana, sussurrou para Helena. Temos 1 semana para fazer Pedro reagir, ou Antônio vai interná-lo. Helena olhou para a escada, imaginando Pedro sozinho no quarto, sem saber que seu futuro dependia dos próximos 7 dias. Então é melhor começarmos agora, disse com determinação. Helena chegou na manhã seguinte mais cedo que o combinado, determinada a aproveitar cada minuto dos 7 dias que tinha. Encontrou Pedro exatamente como na véspera, encolhido no canto do quarto, mas desta vez ele a olhou assim que ela entrou. Bom dia, Pedro, disse, tirando da bolsa um caderno de desenho e lápis coloridos. Trouxe uma coisa para você. A doutora Camila observava de longe enquanto Helena se sentava no chão e abria o caderno numa página em branco. Sabe, eu estava pensando naquela história do Pequeno Príncipe. E se a gente desenhasse como era o castelo dele? Pedro observou Helena começar a desenhar uma casa grande com muitas janelas. Suas linhas eram simples, infantis, completamente diferentes dos desenhos técnicos e perfeitos que decoravam aquele quarto luxuoso. Aqui era onde o príncipe morava. Helena narrava enquanto desenhava. Era muito bonito, mas também muito vazio. Pedro se aproximou alguns centímetros interessado no desenho. E se você me ajudasse? Que cor você acha que tinha o castelo? Pedro olhou para os lápis coloridos, hesitou e depois pegou o azul. Com movimentos inseguros, começou a colorir uma das janelas. Azul é uma cor linda, Helena comentou. A cor do céu, do mar, dos sonhos. Enquanto Pedro coloria, Helena cantarolou baixinho uma canção de ninar que costumava cantar para Luna. Era uma melodia simples que sua própria mãe cantava quando ela era criança. Pedro parou de desenhar e levantou os olhos para ela. Havia algo diferente em sua expressão, como se a música tivesse despertado uma memória distante. Você conhece essa música? Helena perguntou gentilmente. Pedro balançou a cabeça, mas continuou olhando para ela com intensidade. Minha mãe cantava para mim quando eu era pequena, e agora eu canto para minha filha. É uma música sobre pessoas que se amam e cuidam umas das outras. Uma sombra passou pelo rosto de Pedro. Helena percebeu que havia tocado numa ferida sensível. Sabe, Pedro, perder alguém que a gente ama é a coisa mais difícil do mundo. Dói muito, e às vezes a gente acha que nunca vai parar de doer. Pedro largou o lápis e abraçou os joelhos novamente. Mas sabe o que eu aprendi? Que as pessoas que amam a gente nunca vão embora de verdade. Elas ficam aqui. Helena tocou o próprio peito, no coração. E sempre que a gente sente saudade, é só fechar os olhos e elas estão lá. Pedro fechou os olhos apertados, como se estivesse testando a teoria de Helena. Sua mãe, ela devia ser muito especial, Helena continuou. Aposto que ela te amava mais que tudo no mundo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Pedro, mas ele não abriu os olhos. E sabe o que as mães que amam muito querem mais que tudo? Querem que seus filhos sejam felizes, mesmo quando elas não podem estar perto. Pedro abriu os olhos e olhou diretamente para Helena. Pela primeira vez, ela viu algo além de tristeza naqueles olhos. Viu reconhecimento real. Helena? Sussurrou uma voz rouca, quase inaudível. Helena sentiu o coração parar. Pedro havia falado e havia dito seu nome. Sim, ela respondeu com lágrimas nos olhos. Sou eu. Voltei. Pedro se jogou nos braços dela como uma criança desesperada. Helena o abraçou forte, sentindo o corpo pequeno e frágil tremer contra o seu. Eu pensei que você tinha ido embora para sempre. Pedro sussurrou entre soluços. Nunca, meu querido, nunca para sempre. A doutora Camila se aproximou devagar,
os olhos brilhando de emoção. Era a primeira vez em 3 anos que Pedro falava mais de uma palavra seguida. Pedro, ela disse suavemente. Você se lembra da Ana? Pedro olhou de Helena para a doutora Camila, confuso. Não é Ana, é Helena, minha Helena. Helena sorriu através das lágrimas. É verdade, eu sou Helena. E voltei porque prometi que nunca te esqueceria. Meu pai disse que você não ligava para mim, que você só queria o dinheiro dele. Helena sentiu raiva queimar no peito, mas se controlou. Seu pai estava protegendo você. Ele tem medo que as pessoas machuquem você. Mas você não vai me machucar. Pedro afirmou com uma certeza que comoveu Helena. Nunca. Jamais. Pedro se afastou um pouco para olhar Helena de frente. Por que você está diferente? Helena sorriu. Porque às vezes a gente precisa se disfarçar para fazer a coisa certa. Como a fada da história. Exatamente como a fada da história. Pedro pensou por um momento. E você vai ficar comigo agora? Helena olhou para a doutora Camila, que assentiu quase imperceptivelmente. Vou ficar o tempo que puder. Mas, Pedro, você precisa me prometer uma coisa. O quê? Promete que vai continuar falando? Mesmo quando eu não estiver aqui? Pedro hesitou. E se eu não conseguir? Então eu vou te ensinar um segredo. Quer saber? Pedro assentiu. Sempre que você se sentir sozinho, sempre que a tristeza apertar muito forte, você fecha os olhos e lembra da nossa música. Lembra de mim cantando para você, e aí você vai saber que não está sozinho. Helena começou a cantarolar novamente a canção de ninar. Pedro fechou os olhos e, devagar, começou a cantarolar. Junto. Era a primeira vez em 3 anos que sua voz ecoava naquele quarto por vontade própria. A doutora Camila discretamente gravou alguns segundos no celular. Seria a prova de que Pedro estava melhorando. Quando a música terminou, Pedro olhou para Helena com um sorriso pequeno, mas real. Helena, sim, eu senti muita saudade. Eu também, meu querido. Eu também. Do lado de fora do quarto, Marlene espiava pela fechadura com uma expressão de puro ódio. Suas suspeitas haviam se confirmado. Havia algo estranho com aquela Ana Silva, mas por enquanto ela decidiu esperar. Deixaria Helena se iludir que estava ganhando, porque Marlene tinha um plano que destruiria de uma vez por todas a intrusa que ousava desafiar sua autoridade naquela casa. Pedro estava falando novamente, mas Marlene faria de tudo para garantir que isso durasse pouco. Nos 3 dias seguintes, a transformação de Pedro foi impressionante. Ele começou a falar em frases curtas, primeiro apenas com Helena, depois com a doutora Camila. Voltou a comer com apetite e, pela primeira vez em meses, demonstrou interesse pelos brinquedos. Helena criou uma rotina especial para suas sessões. Chegava sempre com uma história nova, desenhos para colorir juntos e pequenos jogos que estimulavam Pedro a se expressar. O menino respondia a cada estímulo como uma flor desabrochando depois de um longo inverno. Helena, Pedro disse numa quinta-feira, enquanto montavam um quebra-cabeças no chão. Você tem filhos? Helena hesitou. Segundo seu disfarce, ela era apenas uma estagiária solteira. Tenho uma filha, respondeu honestamente. Ela tem quase a sua idade. Como ela é? Ela é cheia de vida. Fala pelos cotovelos, ri de tudo, faz 1000 perguntas por minuto. Pedro sorriu, um sorriso verdadeiro, não forçado. Ela parece legal. É muito legal. Você gostaria de conhecê-la um dia? Pedro assentiu timidamente. Ela ia gostar de mim? Tenho certeza que sim. Você é um menino muito especial, Pedro. Não sou não. Pedro baixou a cabeça. Sou esquisito. Meu pai diz que sou problemático. Helena sentiu o coração apertar. Seu pai não disse isso porque acha que você é problemático. Disse porque ele está perdido, assim como você estava. Perdido como? Sabe quando você perde um brinquedo favorito e fica procurando em todos os lugares, cada vez mais desesperado?
É assim que seu pai se sente tentando te ajudar. Pedro refletiu sobre isso. Ele fica bravo comigo porque não consegue me ajudar? Fica frustrado, que é diferente de ficar bravo. Frustração é quando a gente quer muito fazer alguma coisa, mas não sabe como. Igual quando eu queria falar com você, mas não conseguia? Helena sorriu. Exatamente igual. Naquele momento, a porta se abriu e Antônio entrou. Fazia 4 dias que não via o filho, pois estava viajando a trabalho. Esperava encontrar Pedro no estado deplorável em que o havia deixado. Em vez disso, encontrou o menino sentado no chão, conversando animadamente com a estagiária, com cores no rosto e brilho nos olhos. Pedro, Antônio disse incrédulo. Oi, pai. Pedro respondeu naturalmente, como se nunca tivesse parado de falar. Antônio ficou paralisado na porta. A doutora Camila se aproximou dele discretamente. Como está vendo, a nova abordagem está funcionando, disse baixinho. Antônio não conseguia tirar os olhos do filho. Ele está falando há 3 dias. E não apenas falando, está interagindo, comendo, demonstrando interesse por atividades. Mas como? A Ana tem um dom especial com crianças. Pedro se conectou com ela de uma forma extraordinária. Antônio olhou para Helena, que mantinha a cabeça baixa, fingindo organizar os materiais de atividade. Pedro! Antônio se aproximou hesitante. Como você está se sentindo? Pedro olhou para Helena, como se pedisse permissão. Ela assentiu encorajadoramente. Melhor, pai. A Ana me ensinou que não preciso ter medo de falar. Medo? Antônio se ajoelhou ao lado do filho. Você tinha medo de falar comigo? Pedro assentiu. Tinha medo que se eu falasse da mamãe, você ia ficar mais triste ainda. Antônio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Pedro, filho, a Ana disse que quando a gente ama uma pessoa que foi para o céu, é bom falar dela, porque assim ela continua viva no nosso coração. Antônio olhou para Helena com uma expressão completamente diferente da última vez que se encontraram. Não havia mais raiva, apenas gratidão e confusão. Ana, como você conseguiu? Helena levantou os olhos pela primeira vez. Apenas escutei ele, senhor. Às vezes é isso que as crianças mais precisam, alguém que escute de verdade. Pai, Pedro interrompeu, a Ana tem uma filha da minha idade. Posso conhecer ela? Antônio hesitou. Permitir que Pedro se aproximasse de outras pessoas ainda era assustador para ele. Bem, talvez, se a doutora Camila achar que... Acho uma ideia excelente, a doutora Camila interrompeu. Interação social é fundamental para a recuperação de Pedro. Então, podemos marcar algo. Antônio concedeu, surpreendendo a todos. Pedro sorriu mais largo do que Helena o havia visto sorrir desde que o conheceu. Pedro, Helena disse, que tal se você mostrasse alguns dos seus brinquedos para seu pai? Tenho certeza que ele gostaria de brincar com você. Pedro olhou para Antônio timidamente. Você quer brincar comigo, pai? Antônio sentiu os olhos arderem. Quando foi a última vez que brincara com o filho? Antes da morte de Carla, certamente. Há mais de 3 anos. Quero muito, respondeu, e pela primeira vez em anos, sua voz saiu suave. Helena e a doutora Camila se retiraram discretamente, deixando pai e filho sozinhos. Do corredor, podiam ouvir Pedro explicando as regras de um jogo para Antônio, e a risada hesitante, mas genuína do empresário. Helena, doutora Camila sussurrou, você fez um milagre. Não fiz milagre nenhum, apenas mostrei para Pedro que ele não estava sozinho. E para Antônio também, pelo que parece. Helena olhou pela fresta da porta e viu pai e filho montando blocos juntos. Antônio ainda estava desajeitado, mas estava tentando, e Pedro estava paciente com ele, da mesma forma que Helena havia sido paciente com Pedro. Talvez, Helena murmurou, essa família só precisasse aprender que é possível amar sem medo de perder, mas do andar de baixo, Marlene observava tudo com olhos de ódio.
Ela havia visto a forma como Antônio olhava para aquela Ana Silva. Havia visto como Pedro se agarrava nela. E, principalmente, havia notado pequenos detalhes que confirmavam suas suspeitas. A forma como Ana conhecia a casa, como sabia exatamente onde ficavam as coisas, como Pedro reagira a ela desde o primeiro momento. Marlene sorriu friamente. Era hora de revelar a verdade e de garantir que Helena Santos saísse da vida dos Moreira dos Santos para sempre, desta vez sem possibilidade de retorno. Marlene esperou o momento perfeito para atacar. Era sexta-feira, o último dia do prazo que Antônio havia dado à doutora Camila. Pedro estava visivelmente melhor, falando normalmente e até mesmo rindo. A ameaça de internação havia desaparecido, mas Marlene não estava disposta a aceitar a vitória de Helena. Durante o almoço, quando Antônio estava relaxado pela primeira vez em meses, Marlene entrou na sala de jantar carregando uma pasta repleta de documentos. Senhor Antônio, preciso falar urgentemente com o senhor. O que foi, Marlene? Estou almoçando. É sobre a tal Ana Silva. Descobri algo muito grave. Antônio suspirou, contrariado. Nos últimos dias, havia começado a questionar se não tinha sido injusto demais com as pessoas que tentavam ajudar Pedro. Que tipo de descoberta? Marlene abriu a pasta dramaticamente. Ana Silva não existe. Como assim não existe? Não há registro de nenhuma Ana Silva estudando psicologia na universidade que a doutora Camila mencionou. Fiz uma investigação completa. Antônio franzou o rosto. Você investigou minha funcionária? Por precaução, senhor. E descobri mais. Marlene tirou uma foto da pasta. Era Helena entrando no prédio onde morava, sem o disfarce. A verdadeira identidade dela é Helena Santos. O rosto de Antônio mudou completamente. Helena Santos, a faxineira que demiti. Exatamente. Ela se disfarçou. Enganou a doutora Camila e voltou para esta casa com falsas identidades. Antônio se levantou bruscamente da mesa. Isso é inaceitável. Ela mentiu, forjou uma identidade. Há mais, senhor. Marlene sorriu maliciosamente. Descobri que ela tem uma filha doente, anemia severa, tratamento caro. Ela está desesperada por dinheiro. Está insinuando que ela está usando Pedro para conseguir uma posição nesta casa. Primeiro tentou como faxineira, agora como terapeuta. Tudo para ter acesso ao seu dinheiro. Antônio sentiu a raiva familiar subir pela garganta. Onde ela está agora? No quarto com Pedro. Chame a doutora Camila, imediatamente. Enquanto isso, Helena estava no quarto com Pedro, completamente alheia à tempestade que se aproximava. O menino havia acabado de contar uma história inventada sobre um dragão bonzinho, e Helena ria genuinamente de sua criatividade. Helena, Pedro disse de repente, você nunca vai embora de novo, né? Helena sentiu o coração apertar. Pedro, é que eu estava pensando, talvez você pudesse morar aqui. Meu pai tem dinheiro para pagar você para cuidar de mim sempre. Oh, meu querido, não é assim que funciona. Por que não? Você me faz feliz, eu faço você feliz. E meu pai também gosta de você. Eu vejo como ele olha para você. Helena ficou sem palavras. Como explicar para uma criança de 8 anos que o mundo adulto era muito mais complicado? Pedro, há coisas que você ainda não entende. A porta se abriu violentamente. Antônio entrou como uma tempestade, seguido pela doutora Camila e Marlene. Seu rosto estava transfigurado de raiva. Helena Santos! Pedro se encolheu, assustado com o tom do pai. Helena se levantou lentamente, sabendo que sua farsa havia acabado. Senhor Antônio, como ousa entrar na minha casa com identidade falsa? Pai, por que está gritando com a Helena? Pedro perguntou confuso. Porque ela mentiu para nós, Pedro. Esta mulher não é quem disse... Ser, senhor. A doutora Camila tentou intermediar. Deixe-me explicar. A senhora também sabia? Antônio se virou para a psicóloga. Foi cúmplice desta farsa? Helena deu um passo à frente.
A doutora Camila não tem culpa. A ideia foi minha. Claro que foi sua. Marlene me contou tudo. Sua filha está doente, você precisa de dinheiro, então bolou este plano para se aproximar de Pedro. Não foi por dinheiro, Helena protestou. Não foi? Então me explique por que uma faxineira desempregada voltaria aqui disfarçada. Pedro começou a chorar. Pai, para! Você está assustando a Helena. Pedro, esta mulher nos enganou. Ela fingiu ser outra pessoa, mas ela é a Helena, minha Helena. Pedro gritou, se jogando nos braços de Helena. Saia dela, Pedro! Não! Pedro se agarrou mais forte em Helena. Você não pode mandar ela embora de novo. Antônio tentou puxar Pedro, mas o menino resistiu. Ela está usando você, Pedro. Não se importa com você de verdade. Isso não é verdade, Pedro gritou, e foi a primeira vez que Helena o viu desafiar o pai. Ela voltou por minha causa. Ela se disfarçou porque me ama. Pedro, querido, Helena disse suavemente, seu pai está certo sobre uma coisa. Eu menti sobre quem eu era. Pedro a olhou com olhos magoados. Por quê? Porque seu pai não deixaria eu voltar se soubesse que era eu. E eu precisava ter certeza que você estava bem. Vê, Marlene disse venenosamente. Confessou. Voltou aqui com segundas intenções. Helena se virou para Marlene com uma fúria que surpreendeu a todos. E você, que segundas intenções você tem mantendo uma criança trancada no quarto como prisioneira? Como ousa? Vi como você trata Pedro. Vi o medo nos olhos dele quando você aparece. Senhor Antônio, Marlene disse, fingindo indignação. A senhora está tentando me difamar para desviar a atenção de suas próprias mentiras. Não estou difamando ninguém, estou dizendo a verdade. A verdade, Antônio. Rugiu. É que você é uma oportunista que se aproveitou do sofrimento do meu filho. E a verdade, Helena gritou de volta, é que você prefere acreditar que seu filho é um caso perdido do que admitir que talvez o problema seja a forma como vocês o tratam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio olhou para Helena como se ela tivesse lhe dado um tapa. Como ousa? Pedro não é um caso perdido. Ele é um menino normal, que perdeu a mãe e ficou cercado de pessoas que desistiram dele. Eu nunca desisti do meu filho. Desistiu sim, quando decidiu que era mais fácil trancá-lo num quarto do que tentar entender o que ele estava sentindo. Pedro parou de chorar e olhou fixamente para o pai e para Helena. Era como se visse os dois adultos que mais amava no mundo se destruindo. Chega! Ele disse baixinho. Ninguém ouviu. Chega! Pedro gritou, fazendo todos pararem. Chega de gritar, chega de brigar, chega de tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto do menino. Helena, você mentiu. Pai, você grita. Ninguém pergunta o que eu quero. Pedro se afastou de Helena e encarou Antônio. Eu quero que a Helena fique. Não me importa se ela mentiu sobre o nome. Ela é a única pessoa que me escuta de verdade. Pedro, e você, pai? Você me ama, mas não sabe como, e fica bravo com todo mundo que tenta me ajudar. Antônio ficou sem palavras. Seu filho de 8 anos estava lhe dando uma lição sobre relacionamentos. Agora, Pedro continuou, vocês vão decidir se querem continuar brigando ou se querem me deixar feliz. Pedro se virou e saiu do quarto deixando todos em silêncio. Marlene sorriu triunfante. Viu o que suas mentiras causaram? Agora o menino está revoltado com todo mundo. Mas Helena olhou para a doutora Camila e viu algo diferente nos olhos da psicóloga. Pedro não estava revoltado. Estava pela primeira vez se impondo como sujeito de sua própria vida. E isso, ironicamente, era o maior sinal de cura que poderiam esperar. A doutora Camila pediu para falar a sós com Antônio. Helena foi escoltada para fora da mansão por Marlene, que não disfarçava sua satisfação. Mas antes de sair, Helena ouviu Pedro gritando do seu quarto.
Eu quero falar com a imprensa. Eu quero contar para todo mundo como vocês me tratam. A ameaça de uma criança de 8 anos soou ridícula para Marlene, mas Antônio ficou pálido. Um escândalo envolvendo seu filho seria devastador para seus negócios. Na terça-feira seguinte, Helena estava em casa, sem esperanças e sem dinheiro, quando Luna chegou da escola com uma notícia estranha. Mãe, tem um monte de gente com câmera na porta da escola perguntando sobre você. Helena olhou pela janela e gelou. Havia 3 vans de emissoras de televisão estacionadas na rua. O telefone tocou. Era a doutora Camila. Helena, você precisa vir aqui imediatamente. O que está acontecendo? Pedro cumpriu a ameaça dele. Ligou para os jornais. Helena correu para a mansão e encontrou um circo montado na porta. Jornalistas, câmeras, curiosos. Um menino rico que denunciava maus-tratos estava nos principais noticiários da cidade. Dentro da casa, Antônio estava em pânico total. Pedro havia se trancado no quarto e se recusava a falar com qualquer um que não fosse Helena. Ele disse que só sai de lá se trouxerem a Helena. Marlene relatou furiosa. Este menino está impossível. E o que ele contou para os jornalistas? Helena perguntou. A doutora Camila ligou a televisão. Na tela, aparecia a repórter Ana Paula Carvalho, da Rede Nacional. Estamos aqui diante da mansão do empresário Antônio Moreira dos Santos, onde um caso chocante veio à tona. Pedro, de apenas 8 anos, ligou para nossa redação denunciando que estava sendo mantido em cárcere privado por sua própria família. A câmera mostrava uma gravação de áudio da ligação de Pedro. Alô, eu quero falar na televisão. Meu nome é Pedro e meu pai me tranca no quarto. Tem uma moça chamada Helena que cuidava de mim e eles mandaram ela embora porque ela é pobre. Eu quero que todo mundo saiba que crianças ricas também podem ser maltratadas. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Pedro, com sua inocência brutal, havia tocado no ponto mais sensível da sociedade. A reportagem continuava. Segundo fontes próximas à família, Pedro Moreira dos Santos não falava há 3 anos, desde a morte da mãe. Apenas recentemente voltou a se comunicar, graças ao trabalho de uma cuidadora que foi demitida em circunstâncias controversas. Na tela, apareceram depoimentos de vizinhos, ex-funcionários e até mesmo de outros pais ricos que relatavam pressões similares em suas famílias. O caso levanta questões sobre o que realmente constitui abandono infantil. Pode uma criança ser negligenciada, mesmo vivendo no luxo? Antônio desligou a televisão violentamente. Isso é um desastre, minha empresa, minha reputação. Senhor, a doutora Camila disse calmamente, talvez seja a hora de escutar o que Pedro realmente está tentando dizer. Ele é uma criança, não entende as consequências. Entende sim, Helena disse firmemente. Ele entende que prefere ser julgado pelo mundo inteiro a continuar sendo ignorado pela própria família. Naquele momento, Pedro apareceu no alto da escada. Havia saído do quarto sozinho pela primeira vez em dias. Helena, você voltou! Ele desceu correndo e se jogou nos braços dela. Os flashes das câmeras do lado de fora capturaram o momento através das janelas. Pedro, Antônio disse tentando controlar a voz, precisamos conversar sobre essa ligação para os jornalistas. Não quero conversar com você, Pedro respondeu, ainda abraçado em Helena. Quero conversar com eles. Apontou para a janela onde os jornalistas esperavam. Pedro, você não pode... Posso sim. A moça da televisão disse que criança tem direitos, e meu direito é ficar com quem me trata bem. Marlene se adiantou. Pedro, você está confundindo as coisas. A Helena mentiu para... E você? Pedro se virou para Marlene com uma maturidade surpreendente. Você nunca mentiu? Nunca disse para meu pai que eu estava bem quando eu estava triste? Marlene ficou sem palavras. Nunca disse que eu era perigoso quando eu só queria um abraço? Pedro, Você contou para meu pai que eu mordi a babá anterior.
mas não contou que eu mordi porque ela estava me machucando. Antônio se virou para Marlene, alarmado. O que ele está dizendo? Senhor, o menino está confuso. Não estou confuso, Pedro gritou. Ela me beliscava quando você não estava vendo. Dizia que se eu contasse, você não ia acreditar em mim. O silêncio na sala foi devastador. Helena olhou para Marlene e viu no rosto dela a confirmação da verdade. Pedro! Antônio se ajoelhou na frente do filho. Isso é verdade? Pedro assentiu, com lágrimas nos olhos. Por isso eu parei de falar, porque ninguém ia acreditar em mim mesmo. Antônio se virou para Marlene com olhos de fogo. É verdade? Senhor, o menino estava fora de controle. Eu apenas... Você machucou meu filho? Foram apenas pequenas correções. Ele era impossível. Sai da minha casa. Agora! Marlene saiu furiosa, gritando ameaças e acusações. Na porta, deparou-se com os jornalistas que gravaram cada palavra de sua saída dramática. Quando a casa finalmente ficou silenciosa, Antônio olhou para Pedro com uma mistura de amor e culpa que partiu o coração de Helena. Filho, me perdoa. Eu não sabia. Eu tentei te contar, pai, mas você nunca tinha tempo para me escutar. Antônio começou a chorar. Um choro de adulto que carregava 3 anos de arrependimento. Pedro, você tem razão. Eu falhei como pai. Falhei em proteger você. Falhei em escutar você. Pedro se aproximou hesitante e abraçou o pai. Mas você pode melhorar, né? A Helena disse que todo mundo pode melhorar. Antônio olhou para Helena através das lágrimas. Helena, eu te devo um pedido de desculpas. Na verdade, te devo muito mais que isso. Senhor, você salvou meu filho e eu te tratei como uma criminosa. O Senhor estava protegendo Pedro do jeito que sabia. Estava protegendo ele de amar e ser amado. Antônio corrigiu. Igualzinho eu fiz comigo mesmo depois que Carla morreu. Do lado de fora, os jornalistas esperavam. A história havia se tornado nacional. Mas dentro da sala, pela primeira vez em 3 anos, uma família estava começando a se curar de verdade. Helena. Pedro disse, agora você pode ficar para sempre? Helena olhou para Antônio, que assentiu com um sorriso úmido. Agora eu posso ficar, ela respondeu. E pela primeira vez desde que conhecera aquela família, Helena sentiu que realmente estava em casa. 3 meses depois, a vida na mansão dos Moreira dos Santos havia mudado completamente. Helena não era mais uma funcionária disfarçada, era oficialmente a coordenadora de cuidados especiais de Pedro, com salário digno e respeito de toda a equipe. Pedro estava irreconhecível, falava normalmente, ria todos os dias e havia desenvolvido uma paixão por desenho e música. Mais importante, ele e Antônio estavam aprendendo a ser pai e filho de novo. Marlene havia tentado processar a família por demissão sem justa causa, mas os depoimentos de Pedro e outros funcionários revelaram um padrão de abuso psicológico que resultou em sua prisão por maus tratos infantis. A imprensa cobriu cada detalhe do julgamento, transformando o caso numa discussão nacional sobre os direitos das crianças. Numa tarde de quinta-feira, Helena estava no jardim com Pedro e Luna, que agora passava os fins de semana na mansão, quando Antônio chegou do trabalho mais cedo que o normal. Pai! Pedro correu para abraçá-lo, como fazia todos os dias desde que voltaram a se falar. Oi, campeão! Como foi o dia? A Helena me ensinou a tocar violão. Quer ver? Antônio sorriu. Um sorriso que havia se tornado cada vez mais frequente. Claro que quero. Enquanto Pedro corria para buscar o violão, Antônio se aproximou de Helena. Como ele está? Maravilhoso. Hoje ele me perguntou se pode chamar a doutora Camila para mostrar como está melhor. E pode? Claro. Na verdade, ela já marcou a última sessão para a semana que vem. Disse que Pedro não precisa mais de acompanhamento psicológico. Antônio assentiu. Mas Helena notou que ele parecia nervoso. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Não, Na verdade, preciso falar uma coisa. Com você.
Pedro voltou correndo com o violão pequeno que Antônio havia comprado para ele. Escuta só! O menino começou a tocar uma melodia simples, mas bonita. A mesma canção de ninar que Helena costumava cantar. Pedro havia pedido para ela ensinar as notas, e agora conseguia tocá-la inteira. Nossa, que lindo! Luna aplaudiu, genuinamente impressionada. Aprendi para você, Helena, Pedro disse, corando levemente. É a nossa música. Helena sentiu os olhos arderem. Naqueles meses, Pedro havia se tornado como um segundo filho para ela. Ficou perfeita, meu querido. Pai, você gostou? Amei. Antônio respondeu, se abaixando para abraçar o filho. Você está se tornando um artista. Helena me ensinou que música é uma forma de mostrar o que a gente sente quando as palavras não bastam. Antônio olhou para Helena com uma expressão que ela ainda não conseguia decifrar completamente. Havia gratidão, admiração e algo mais, algo que fazia seu coração acelerar. Pedro, Luna, Antônio disse, que tal vocês irem buscar os materiais de desenho? Quero ver os projetos que vocês começaram ontem. As crianças correram para dentro da casa, deixando Helena e Antônio sozinhos no jardim. Helena, Antônio começou, claramente nervoso. Nesses meses você transformou não só a vida do Pedro, mas a minha também. Senhor, por favor, me chama de Antônio. Acho que já passamos da fase de formalidades. Helena sorriu. Antônio, eu aprendi muita coisa. Sobre mim mesmo vendo você com Pedro. Aprendi que ser protetor não é a mesma coisa que ser presente. Aprendi que amor não é dar coisas caras. É dar atenção. E aprendi que é possível voltar a amar sem trair a memória de quem a gente perdeu. O coração de Helena começou a bater mais rápido. Helena, eu sei que nossa história começou de forma complicada. Eu sei que você veio aqui como funcionária. Eu fui injusto. Houve mentiras e confusões. Antônio, deixa eu terminar. Ele sorriu nervosamente. Eu sei tudo isso, mas também sei que você salvou meu filho e, no processo, salvou a mim também. Antônio se aproximou um passo. Eu me apaixonei por você, Helena. Não pela funcionária, não pela cuidadora, não por qualquer papel que você desempenhe. Me apaixonei pela mulher corajosa que se disfarçou para salvar uma criança que nem era sua. Helena sentiu lágrimas picarem os olhos. Me apaixonei pela mãe dedicada que trabalha 3 empregos para cuidar da filha. Pela pessoa gentil que vê esperança onde todos veem fracasso. Antônio, Helena Santos, você quer se casar comigo? A pergunta saiu tão direta que Helena ficou sem respiração. Eu sei que é muita coisa de uma vez, Antônio continuou rapidamente. Eu sei que temos origens diferentes, que vamos ter que lidar com muito preconceito, que... Helena o interrompeu com um beijo. Suave, hesitante no começo, depois mais firme, quando sentiu que ele correspondia. Quando se separaram, ela estava sorrindo através das lágrimas. É sim, é sim. Da janela da sala, Pedro e Luna observavam tudo, abraçados e sussurrando. Agora a gente vai ser uma família de verdade, Pedro disse. Você vai ser meu irmão? Luna perguntou. Vou, e você vai ser minha irmã. E a Helena vai ser sua nova mãe? Pedro pensou por um momento. Não, eu tive uma mãe que morreu e que vou amar para sempre. A Helena vai ser a Helena, que também vou amar para sempre, mas de um jeito diferente. Luna, com seus 6 anos de sabedoria, assentiu como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. E vamos todos morar na casa grande? Vamos! E vai ter festa todo dia. Todo dia. Todo dia que a gente estiver junto, Pedro corrigiu. Porque família junta é sempre festa. Lá fora, Helena e Antônio continuavam abraçados, planejando um futuro que nenhum dos dois havia imaginado possível poucos meses antes. A mansão que antes ecoava de silêncio e tristeza, agora se enchia de risos, música e vozes de crianças brincando.
Marlene, da cadeia onde cumpria pena por maus-tratos, veria nos jornais a notícia do casamento e raiaria de ódio. Mas sua vingança havia se voltado contra ela mesma. Ao tentar destruir Helena, apenas havia acelerado a descoberta de seus próprios crimes. A justiça havia sido feita, o amor havia vencido, e uma nova família estava nascendo das cinzas de dor e abandono que antes dominavam aquela casa. 2 anos depois, o Instituto Helena e Carla de Apoio a Crianças Traumatizadas estava sendo inaugurado numa manhã ensolarada de sábado. Helena, agora Helena Moreira dos Santos, cortava a fita vermelha cercada pelo marido, pelos filhos Pedro e Luna, e por dezenas de famílias que haviam encontrado esperança no trabalho que ela desenvolveu. O Instituto, criado em parceria com a doutora Camila e financiado pela empresa de Antônio, oferecia terapia gratuita para crianças em situação de trauma, independentemente da classe social. O nome homenageava tanto Helena quanto Carla, a primeira esposa de Antônio, uma forma de honrar o passado enquanto construía o futuro. Nunca imaginei que minha história pessoal pudesse ajudar tantas pessoas. Helena disse ao microfone, olhando para a plateia diversa. Executivos ao lado de faxineiras, médicos junto com pedreiros, todos unidos pelo amor aos filhos. Quando conheci Pedro, ela continuou, eu era apenas uma mulher desesperada tentando sustentar minha filha. Não tinha formação em psicologia, não tinha dinheiro, não tinha status. Tinha apenas uma coisa, a certeza de que toda criança merece ser amada e ouvida. Na primeira fila, Pedro, agora com 10 anos, segurava a mão de Luna, 8. Ao lado deles, Antônio sorria com orgulho da esposa. Este instituto existe porque aprendemos que amor não tem classe social, que cura não depende de diploma, e que, às vezes, as melhores soluções vêm das pessoas mais simples. Helena apontou para Pedro. Meu filho me ensinou que criança não é problema para ser resolvido, é pessoa para ser amada. E que quando oferecemos amor verdadeiro, sem condições e sem medo, milagres acontecem. Pedro se levantou e foi até o microfone. Nos últimos 2 anos, havia se tornado uma criança segura, falante e cheia de sonhos. Quero falar uma coisa, ele disse, e sua voz ecoou no pátio silencioso. Quando minha mãe Carla morreu, eu achei que nunca mais ia ser feliz. Quando meu pai ficou triste e distante, achei que ninguém me amava. Mas a Helena me ensinou uma coisa muito importante. Ele olhou para Helena com carinho. Me ensinou que a gente pode ter mais de uma pessoa especial na vida, que amar alguém novo não significa esquecer quem a gente perdeu. Pedro se virou para a plateia. Hoje eu tenho 2 mães, uma que cuida de mim do céu e outra que cuida de mim aqui na terra, e um pai que aprendeu que abraço cura mais que dinheiro. A plateia aplaudiu emocionada. Helena limpou as lágrimas e voltou ao microfone. Pedro resumiu nossa missão aqui no Instituto. Não viemos para substituir ninguém na vida dessas crianças. Viemos para mostrar que sempre há espaço para mais amor, mais esperança, mais cura. Após a inauguração, as famílias circularam pelas instalações do Instituto. Havia salas de terapia lúdica, biblioteca, espaço para arte-terapia, jardim sensorial e uma cozinha onde as crianças podiam cozinhar com terapeutas. Uma ideia de Helena que sabia o poder terapêutico de preparar comida com amor. Na sala principal, um quadro emoldurado chamava Atenção. Era um desenho feito por Pedro aos 8 anos, logo depois que voltou a falar. Mostrava uma casa grande com muitas janelas, todas abertas, com pessoas sorridentes em cada uma delas. Embaixo, com letra infantil, estava escrito: família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto. Helena, a doutora Camila se aproximou. Você tem ideia do que conquistou? Conquistei? Mudou a legislação sobre
cuidados infantis na cidade. Inspirou a criação de outros institutos pelo país, mas principalmente, a doutora Camila sorriu, provou que amor é mesmo a melhor medicina. Do outro lado do salão, Antônio conversava com jornalistas. O empresário que antes era conhecido pela frieza nos negócios, agora era referência em responsabilidade social. Senhor Moreira, perguntou uma repórter, como sua família mudou depois de tudo que aconteceu? Aprendi que riqueza verdadeira não é o que você acumula, é o que você compartilha, respondeu Antônio. Antes eu tinha muito dinheiro e uma família destruída. Hoje tenho propósito e uma família unida. Não há comparação. E a senhora Helena, como ela transformou sua vida? Helena me ensinou que liderança não é impor autoridade, é servir com amor. Que força não é controlar tudo, é confiar nas pessoas certas. Ela mudou não apenas minha família, mas minha forma de ver o mundo. Enquanto isso, numa pequena sala reservada, 3 pessoas conversavam em tons baixos. Eram ex-funcionárias da mansão que haviam testemunhado contra Marlene durante o processo. Vocês viram que ela saiu da prisão semana passada? Disse uma delas. Espero que tenha aprendido a lição, respondeu outra. Gente como Marlene não aprende, disse a terceira, mas pelo menos agora sabemos que pessoas como Helena existem para equilibrar. Do lado de fora, Marlene realmente observava a inauguração de longe, escondida atrás de um carro. Estava diferente, mais magra, cabelos grisalhos, roupas simples. A prisão havia quebrado sua arrogância, mas não sua amargura. Vendo Helena ser aplaudida, vendo Antônio sorrir, vendo Pedro feliz, Marlene sentiu uma mistura de raiva e algo mais. Inveja? Arrependimento? Quando Pedro começou a tocar violão numa apresentação improvisada, tocando Nossa Música, a canção de ninar que Helena havia ensinado, Marlene fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, ela se lembrou de sua própria infância difícil, dos traumas que a haviam transformado numa pessoa amarga. Pela primeira vez, entendeu que Helena havia oferecido a Pedro exatamente o que ela própria nunca havia recebido: amor incondicional. Marlene se afastou em silêncio. Talvez nunca conseguisse perdoar, mas pelo menos agora entendia. De volta ao instituto, Helena estava no palco com sua nova família, vendo dezenas de crianças brincarem livremente no jardim. Gostou dessa história? Ela perguntou à plateia. O que você acha sobre o poder do amor na cura de traumas infantis? Escreve aí nos comentários. Vou adorar ler cada um. E se ainda não é inscrito, vem com a gente e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que estão chegando. Helena olhou para Antônio, que segurava a Luna no colo, e para Pedro, que agora ajudava outras crianças menores. Sua família havia começado com uma mentira necessária, crescido através de dor e incompreensão, mas florescido no amor verdadeiro. O sol se punha atrás das árvores, pintando o céu de dourado. E naquele instituto que carregava o nome de 2 mulheres, uma que partiu cedo demais, outra que chegou na hora certa, dezenas de crianças encontravam diariamente a prova de que toda história pode ter um final feliz quando há pessoas dispostas a acreditar no poder transformador do amor. Uma história sobre como o amor cura onde a frieza falha. E como, às vezes, as famílias mais bonitas são aquelas que escolhemos construir com o coração.